Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre o PEC fura-teto. Eu vou explicar para vocês exatamente a consequência disso na nossa vida e eles são pesados. Você precisa prestar atenção nesse vídeo até o final. Esse é o nome de PEC fura-teto, outro nome é PEC de transição, outro é PEC da Bolsa Família, quando você quer enfeitar esse negócio, mas no final da conta, todos nós vamos pagar e vamos pagar caro por isso. Seja você pobre, seja você classe média, seja você rico. Rico talvez não tanto, mas se você é classe média e pobre, vai pagar muito caro por esse PEC que eu vou explicar para vocês exatamente. Vamos começar a entender algumas coisas. Como um amigo meu falou, a Copa acabou, a eleição acabou. Vamos voltar a trabalhar porque tem portos em Cuba e metrô em Angola que tem que ser construídos. Aí alguém tem que pagar por eles. Adivinha quem vai pagar, ok? Então, vamos entender algumas coisas do PEC. Primeira coisa, o PEC passou, o valor dele, ele passou a primeira coisa no Senado, agora ele está indo para o Congresso, vai ter uma semana que eles vão discutir lá e nós vamos ainda ver qual é o tamanho do rombo nos cofres públicos. Mas bem, né, cofres públicos não tem nada a ver comigo, são bilhões de eles que eles... Não, tem tudo a ver com nós, você vai entender exatamente o que está acontecendo. Só para vocês verem um pouquinho do PEC no Senado, eles ainda tentaram fazer uma proposta para diminuir um pouquinho de 145, para diminuir para 100 bilhões apenas o rombo, mas não passou em cheio. Ok. Agora, só que pior que tem um parte lá, que eu vou mostrar para vocês, um parte no PEC, na proposta que muitas pessoas nem perceberam, que talvez é um dos piores partes nesse PEC. Não basta romper com nossas contas públicas, que eu vou explicar para vocês agora. Olha o artigo 6, que está no final dessa proposta. Bem, para quem não entende um pouquinho, na verdade nem dá muito bola para isso. Mas olha o que está escrito. O presidente da República deverá encaminhar ao Congresso Nacional, até 31 de agosto de 2023, quer dizer, final do ano que vem, projeto de lei complementar, quer dizer, nem é PEC mais, não precisa nem aprovação de 3/5 do Congresso. É só lei simples, com o objetivo de instituir regime fiscal sustentável para garantir a estabilidade macroeconômica do país, criar condições de adequação de crescimento socioeconômicos, inclusive quanto a regras estabelecidas no inciso 3 do artigo 167 da Constituição Federal. E, na outra palavra, simplesmente trocar o teto de gastos. E parágrafo único, após a sanção da lei complementar previsto na caput desse artigo, revogam-se os artigos 106, 107, 109 e 110, praticamente vai revogar todo o nosso teto de gasto. Quer dizer que no final do ano que vem, quando vai entregar o orçamento para 2024, não vai ter nem esse problema de brigar sobre teto de gasto, porque não vai ter teto de gasto. Pois é. Mas me explica, esse teto de gastos que está brigando para isso, para que teto de gastos? O governo não pode imprimir mais dinheiro, tudo isso não é muito mais fácil. Deixa eu explicar para vocês. O teto de gasto foi feito justamente para o governo não estourar o orçamento. Por que isso, bem? Porque quando o governo estoura orçamento, isso quer dizer o quê? O governo, ele não produz nada. O governo, ele só faz o quê? Duas coisas. Ele arrecada dinheiro, tira dinheiro do nosso bolso para pagar as coisas dele. E, infelizmente, a maior parte deles não volta para nós. A maior parte deles é a carga pública que nós temos, o orçamento que muitos deles não são beneficiados para nós. Então, o que acontece? Você simplesmente, quando você gasta cada vez mais, quer dizer que o dinheiro imprime mais dinheiro. Ele não necessariamente imprime, não precisa imprimir. Basta soltar títulos de dívidas, dá na mesma. O dinheiro hoje é eletrônico, certo? Mas o que acontece nisso? Quer dizer que tem mais dinheiro circulando no mercado e nós temos a mesma quantidade de produtos. Se você pegar esse copo, se nós temos aqui dentro da minha casa, nós temos 100 reais e nós temos um copo, esse copo vai custar 100 reais. Se temos 200 reais, esse copo, eu vendendo esse copo, eu vou vender por 200. E tem 1.000 reais, eu vou vender por 1.000 reais. Por quê? Porque tem 1.000 reais que pode pagar por esse copo, eu vou vender por preço que puder. Isso é inflação. E a inflação, ela deteriora tudo. Ela deteriora tudo na nossa casa e fora. Eu quero que vocês aprendam que esse fura-teto que eles estão fazendo, isso você tem que entender que você não pode fazer isso na sua vida pessoal. Porque se você vai agir igual ao governo fazendo, você vai à falência, simplesmente isso. E o governo está indo à falência fazendo essas coisas. Só que quem vai pagar essas contas do governo, essas decisões, é todos nós. É simplesmente, eu vou dar para você um exemplo clássico. Imagina você e sua esposa lutando para manter as contas públicas, contas da casa em ordem, certo? Tem um orçamento de 5.000 que o casal ganha e faz tudo para dentro dos 5. E sempre fica tirando daqui para colocar aí para ficar tudo certo. E de repente sua esposa vem um dia, ou seu marido vem um dia todo feliz. Amor, fica tranquilo que agora nós não temos mais problema do orçamento. O orçamento fechou no azul, tranquilo. Você fala, como amor, como você conseguiu fazer isso? É simples. Eu simplesmente não coloquei na nossa planilha nem o financiamento da casa e nem na escola das crianças.
agora fechou no azul, tranquilo. É a mesma coisa que eles querem fazer. Qual a consequência disso? Vamos entender isso. Inflação disparando quer dizer que tudo fica mais caro para todo mundo. Então, mesmo que o governo dá dinheiro em forma de Bolsa Família, esse dinheiro vai valer cada vez menos. Vocês estão falando de uma inflação, para fazer conta básica, simples, de 10%. Se a inflação é 10% ao ano, quer dizer que a Bolsa Família de 600, ano depois só vale 540. Só isso, simples conta. Se 2 anos de inflação alta, de 540 só vale 480. E se você vê países, por exemplo, como a Argentina, que perdeu o controle na inflação, a inflação no último ano foi de 100%, quer dizer que, entre aspas, a Bolsa Família lá de R$600 só vale 300 de um ano depois. Quer dizer que tem poder de compra de apenas 300. E se a inflação continua, quer dizer que cada vez com o mesmo dinheiro você compra cada vez menos coisas. Isso é a primeira coisa que acontece. A segunda coisa que acontece, a dívida pública do Brasil dispara. Simplesmente isso. Por quê? Porque a dívida, cada vez, o governo fica cada vez mais endividado. Você está vendo aqui que em outubro a dívida pública do Brasil era 76,8 e a previsão que com esse PEC de transição pode levar a dívida bruta do governo de 97,5. E, gente, dívida do governo é igual a dívida em casa. Simplesmente isso. Quanto mais endividado você tem e você precisa devolver de uma forma ou outra, você, como a dívida é muito grande, você nem consegue devolver a dívida, você só devolve os juros dessa dívida. E quanto mais endividado você está, quanto mais a inflação sobe, quanto mais a taxa Selic sobe, que daqui a pouco a gente vai falar, essa dívida fica mais cara. Quer dizer que tem que expor mais recursos para essa dívida. Aí você não paga, é a mesma coisa, você não paga dívida em casa, estoura tudo, não paga no governo, estoura tudo. E aí, o que acontece? A credibilidade do país diminui, nenhum investimento de fora não vem, e aí vocês já entendem a bola de neve que isso cria no país. Simplesmente isso. Outra coisa que acontece, dólar dispara. Ah, bem, mas dólar, nem viagem. Pois é, mas você acha que só viagem, só Disney, só passagem aérea, que em dólares? Tudo em dólares. Arroz e feijão, você come, então pronto, é em dólares. E o frango que você come? É em dólar também, tudo em dólar, tudo. Dólar fica mais caro, tudo fica mais caro aqui. Simplesmente isso. Por que vai acontecer isso? A mesma coisa. País, inflação sobe, país perde a credibilidade dele, a taxa Selic sobe, os investidores estrangeiros falam, Brasil talvez não é lugar muito seguro para investir, deixa-me puxar o dinheiro daqui e colocar em outro país melhor, mais seguro. Ele faz isso, sai os dólares, menos dólares no mercado, dólar dispara e assim vai. O que mais vai acontecer? Disparada da taxa Selic. Se a gente estava falando durante muito tempo que, como a inflação estava controlada, que a taxa Selic vai começar a cair, talvez isso não vai acontecer. Estamos falando já 3 vezes que a taxa Selic o Banco Central mantendo em 13,75 e não parece que ele vai diminuir. Enquanto ele não vai ver trégua nas contas públicas, controle deles e controle da inflação, não vai. Mas por que o Selic tão ruim? É bom para quem bota para investir, entre aspas. Mas para todo mundo que precisa comprar carro financiado, casa financiado, empresas que têm dívidas, o que acontece com todos eles? Todos eles se ferram. Simplesmente isso. Por isso que você sempre vê a relação que quando o Selic sobe, a bolsa cai. Por quê? Porque as empresas na bolsa, eles têm problema com o Selic alto, isso não é bom para eles. Simplesmente isso. Mais uma coisa da dívida que eu não falei para vocês. Presta atenção. Não basta que nós temos dívida que ela vai subir, vai voltar a subir. Também nosso prazo que a gente tem que de pagamento, vocês podem ver aqui, o prazo de nosso pagamento ele é extremamente curto. Se a gente está falando de países na Europa, Estados Unidos que estão muito endividados, mas o prazo de pagamento deles é muito longo, 10, 15, 20 anos, 30 anos às vezes, no nosso caso o pagamento é muito curto. Estamos falando aqui de dívidas que tem que pagar às vezes, alguns deles menos de 4 anos. Quer dizer que você tem muitas dívidas e precisa pagar logo. E aí começa de novo, uma bola de neve. Eu tenho que pagar dívidas, parte das dívidas, parte do meu dinheiro eu preciso para pagar dívidas, então falta dinheiro para cá, então vou imprimir mais dinheiro, mais dívida, mais dinheiro, e assim vai. E isso vai afetar todos nós. E para quem não entende que tudo isso é realmente porque não tem preocupação com conta pública, é só ver qual foi anunciado nosso ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um comunista para colocar no Ministério da Fazenda. Além de ser comunista, não foi muito bom, nem competente muito quando ele foi prefeito de São Paulo. Foi rejeitado por 70% dos paulistanos. É para realmente acabar com a gente essa semana. Mas bem, o que eu posso fazer? Primeira coisa, presta atenção. Não aprenda com esses exemplos, certo? Tenha controle rigoroso dentro da sua casa. Simplesmente isso.
Para todo mundo que acha que gastando mais, tendo mais, esquece. Isso é uma receita perfeita para ser cada vez mais pobre. Então, tenha controle nos seus gastos. Segunda coisa, entende que a renda fixa, infelizmente, vai ser um bom investimento, um bom lugar para colocar seu dinheiro em 2023. Por que eu falo infelizmente? Porque vai ser bom se você colocar dinheiro lá, vai ser péssimo para todo o mercado. Simplesmente isso. Então, investimento na renda fixa relacionado à inflação, como IPCA+, vai ser beneficiado nisso. O que podemos aprender de tudo isso? Duas coisas extremamente importantes. Primeira coisa, que investimento na renda fixa vai ser beneficiado esse ano, ok? Nós vamos voltar de novo a ser país de rentistas, quer dizer, pessoas colocam na renda fixa, não investem em empresa, não investem em nada, só colocam em renda fixa e esperam receber rendimento. É bom por um lado e péssimo por outro lado, exatamente pelos motivos que eu falei para vocês. Investimento que é bom agora na renda fixa, por exemplo, é investimento que está atrelado à inflação, que se a inflação vai disparar, por exemplo, investimento com o IPCA vai proteger você mais. E a segunda coisa, não aprenda como governo. Dentro de nossa casa tem que ter, sim, teto de gasto. Tem que saber exatamente quanto gasta e quanto pode gastar. E não tem essa fórmula milagrosa de tirar algumas contas do teto de gasto da família e fingir que eles não existem, porque no final as contas chegam. No caso do governo, as contas não vão chegar para o governo, infelizmente. Eles vão ser beneficiados. Quem vai se lascar é todos nós com essa parte. Então, infelizmente, boas notícias como esse PEC de transição eu não tenho para vocês. Espero que no próximo vídeo, quem sabe, agora que passa no Congresso, as coisas vão mudar um pouquinho e eles vão tomar um pouquinho mais de responsabilidade sobre nosso dinheiro. É nosso dinheiro, não é deles. É isso. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.